Bom dia, família. 14 de dezembro de 2023. Ótima quinta-feira a todos, e que Papai do Céu abençoe e proteja a família de todos vocês. Bitcoin cotado no momento da gravação deste vídeo a $42.800. Sentimento do mercado marcando 76. Dólar cotado a R$ 4,92. O presidente da República sancionou, nesta quarta-feira, o projeto de lei número 4.173 de 2023, que altera a tributação de aplicações em fundos de investimentos. Microsoft e a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais anunciaram uma nova parceria para promover o desenvolvimento de IA, com foco no trabalho. WorldCoin integra-se com Shopify, Mercado Livre, Minecraft, Reddit e Telegram. Suas 24 palavras aleatórias não são suficientes para te manter seguro. Veja como você pode recuperar seus bitcoins perdidos. Estados Unidos atualizam regras financeiras para criptomoedas. Essas e muito mais notícias agora no seu canal de notícias diário. Conhecimento e informação são uma das coisas mais valiosas que uma pessoa pode adquirir. O dinheiro é apenas uma consequência dos resultados obtidos. Agora bora pro vídeo. A gigante de tecnologia Microsoft alertou que hackers estão usando aplicativos Vault como uma ferramenta de automação para implantar máquinas virtuais para mineração de criptomoedas e lançar ataques de phishing. Os agentes de ameaças comprometem contas de usuários para criar, modificar e conceder privilégios elevados a aplicativos Vault, que eles podem usar indevidamente para ocultar atividades maliciosas, disse a equipe de inteligência de ameaças da Microsoft. Ainda segundo a equipe, o uso indevido do Vault permite que os agentes de ameaças mantenham acesso aos aplicativos, mesmo que percam o acesso à conta inicialmente comprometida. O Vault, abreviação de Open Authorization, é um padrão aberto para autenticação e autorização baseada em token. A solução permite que aplicativos obtenham acesso a dados e recursos, com base em permissões definidas por um usuário. De acordo com o alerta da Microsoft, agentes de ameaças lançaram ataques de phishing, ou de pulverização de senhas contra contas mal protegidas com permissões para criar ou modificar aplicativos Vault. Além disso, os invasores modificaram os aplicativos Vault existentes, adicionando um conjunto extra de credenciais, para facilitar os mesmos objetivos. Em outro caso, um hacker comprometeu contas de usuários e criou aplicativos Vault para lançar ataques de phishing por e-mail. Para mitigar os riscos associados a tais ataques, recomenda-se que as organizações apliquem a autenticação multifator. Além disso, deve habilitar políticas de acesso condicional e auditar rotineiramente aplicativos e permissões. A gigante de tecnologia Microsoft e a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais anunciaram uma nova parceria para discutir como a inteligência artificial pode antecipar as necessidades dos trabalhadores e incluir suas vozes em seu desenvolvimento e implementação. O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que o acordo envolve um esforço colaborativo com líderes trabalhistas para garantir que a IA beneficie os trabalhadores. Trabalhadores de vários setores expressaram apreensão sobre o impacto potencial da IA em seus empregos. No setor de entretenimento, atores de Hollywood entraram em greve em julho para protestar contra uma proposta de IA da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão. O surgimento da IA generativa despertou preocupações sobre seu potencial de impactar significativamente o mercado de trabalho. Em maio, a IBM estimou que a IA poderia substituir cerca de 7.800 empregos na empresa dentro de 5 anos. Elon Musk foi além, prevendo que a IA poderia eliminar completamente a necessidade da força de trabalho contemporânea. A WorldCoin lançou uma nova versão de seu recurso, chamado WorldD 2.0. De acordo com um anúncio de 12 de dezembro, a nova versão está integrada ao Shopify, Mercado Livre, Reddit e Telegram, permitindo que os usuários comprovem sua humanidade nessas plataformas.
O anúncio afirmou que as novas integrações de aplicativos se somam às existentes. A nova versão também permite que os desenvolvedores de aplicativos escolham entre diferentes níveis de autenticação, que vão de Lite a Max. De acordo com o anúncio, esses novos níveis visam fornecer mais maneiras para as pessoas usarem seu OneID, com base nas necessidades de segurança do aplicativo, e garantir que os indivíduos não estejam compartilhando mais informações do que precisam ou desejam para um determinado aplicativo. Uma frase semente é uma sequência de 12 a 24 palavras geradas aleatoriamente, que atua como uma chave mestra para acessar seus ativos digitais. No entanto, apesar de sua finalidade pretendida, as frases semente por si só nem sempre podem garantir segurança absoluta para seus ativos digitais. Malware ou spyware instalado em seus dispositivos podem capturar sua frase semente quando você a digitar. Atores mal intencionados também podem empregar táticas de engenharia social para enganá-lo a revelar sua frase inicial. Essas táticas podem envolver e-mails de phishing, sites falsos ou até mesmo interações pessoais. Uma vez que eles têm sua frase semente, os hackers podem facilmente roubar seus criptoativos. A Zengo Wallet de autocustódia possui computação multipartidária (MPC), que elimina o único ponto de falha inerente a chaves privadas e frases de semente. Essa segurança robusta é reforçada pela recuperação de 3 fatores, que garante que uma conta sempre possa ser recuperada usando uma combinação de um endereço de e-mail, o FaceLock 3D, e o arquivo de recuperação Zengo. Todas essas medidas de segurança provaram sua eficácia, resultando em 0 carteiras Zengo drenadas ou hackeadas, desde que a empresa foi lançada em 2018. A equipe por trás da Zengo Wallet afirma que já atraiu mais de 1 milhão de clientes, tudo isso no meio de um mercado em baixa, e pretende integrar a próxima onda de entusiastas de criptomoedas de forma segura, à medida que a indústria se recupera. Zengo Wallet suporta mais de 120 tipos diferentes de criptomoedas. Os ativos digitais podem ser comprados, vendidos e negociados em um só lugar, e os usuários podem se conectar a muitos aplicativos descentralizados Web 3. Também é possível armazenar e visualizar tokens não fungíveis e interagir com protocolos de finanças descentralizadas. Em um mundo onde golpes de phishing e hacks muitas vezes dominam as manchetes, o Zengo é a carteira MPC líder do setor, que está mudando a narrativa, misturando segurança e conveniência no processo. Fundadores da CryptoAssetRecovery.com estão recuperando Bitcoin e outros ativos digitais desde 2017 para pessoas que perderam suas senhas, apesar da alta segurança. Aproximadamente 20% das moedas perdidas ainda poderiam ser recuperadas. O valor chega a 4 bilhões de dólares em ativos recuperáveis, com o Bitcoin sendo negociado perto de 44 mil dólares. É claro que nem todos os ativos digitais são recuperáveis. Discos rígidos corrompidos ou aqueles que foram jogados fora provavelmente desapareceram para sempre. Mas a CryptoAssetRecovery diz que tem uma chance decente de recuperar seu saque perdido, se você tiver chaves privadas criptografadas, mas esqueceu sua senha, ou se tiver um disco rígido com falha com chaves privadas. No entanto, mesmo que você tenha uma carteira e eles sejam capazes de recuperar, você pode não ter nenhuma moeda nela. Cerca de metade das carteiras que quebramos estão vazias, de acordo com Quest e Charlie, fundadores da CryptoAssetRecovery. Depois de serem contatados, a CryptoAssetRecovery consulta os clientes, pede seus melhores palpites para senhas e começa a trabalhar. Mesmo que você saiba apenas parte da sua senha, ou tenha uma ideia geral do que ela pode ser, as chances de acessar seus criptoativos perdidos aumentam significativamente. A partir daí, a equipe tenta força bruta em sua conta, tentando todos os tipos de senhas potenciais, com base em suas sugestões. As autoridades alertam os consumidores para que verifiquem cuidadosamente qualquer empresa de recuperação de ativos que contratem. Muitas supostas empresas são simplesmente golpistas que acessam sua conta e depois fogem com os lucros. Uma decisão do Federal Reserve dos Estados Unidos de pausar
e possivelmente reduzir as taxas de juros em 2024, provavelmente servirá como um impulso positivo para criptomoedas e ações de criptomoedas. Há 2 anos que a perspectiva de taxas de juro mais elevadas tem vindo a afetar os mercados, mas a direção das taxas atingiu agora um ponto de viragem. Em 4 de suas últimas 5 reuniões, incluindo a que terminou em 13 de dezembro, o Federal Reserve optou por manter os juros estáveis, depois de aumentar os juros 11 vezes neste ciclo econômico. O posicionamento dos dados futuros indica que o mercado está precificando cortes do Fed em meados do próximo ano, no período de maio-junho, diz Brian Spinelli, co-diretor de investimentos da consultoria de fortunas Halbert Hallgrove, em Long Beach, Califórnia. Mas e a tão esperada recessão? A força relativa recente do mercado sugere que os investidores podem estar mais otimistas, ou, pelo menos, menos pessimistas do que em 2022. Muitos analistas preveem um chamado pouso suave para a economia, um cenário em que a inflação diminui e o desemprego sobe, mas a economia não entra em recessão total. Portanto, depois de uma forte alta em 2023, ainda pode haver muito espaço para os mercados caírem ainda mais, se a economia piorar significativamente. O Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB) dos Estados Unidos atualizou as diretrizes para relatórios de ativos de criptomoedas por empresas de capital aberto, visando a medição desses ativos a valor justo. Richard Jones, presidente do FASB, afirmou que isso fornecerá aos investidores e alocadores de capital informações mais relevantes que refletem melhor a posição financeira de uma entidade, reduzindo assim custos e complexidades associados à aplicação das atuais normas contábeis. As criptomoedas agora são classificadas como ativos intangíveis, para fins de divulgação financeira, por empresas de capital aberto. Anteriormente, em caso de desvalorização do valor das criptomoedas, os ganhos não podiam ser relatados. Em vez disso, o valor mais baixo era utilizado para reportar o valor das criptomoedas, ignorando seu valor atual. Essa mudança permite que as criptomoedas sejam mensuradas a valor justo a cada período de relatório, com as variações reconhecidas como receita líquida. Sob o regime contábil atual, empresas como Tesla e Block que detêm Bitcoin devem relatar uma perda nos relatórios de lucros se o ativo digital cair de valor durante um determinado tempo. Ao mesmo tempo, eles não podem registrar lucros se o preço subir. Na prática, isso significa que uma empresa que comprou Bitcoin a $25.000 e o viu cair para $20.000, deve manter o valor mais baixo em seu balanço patrimonial, mesmo que o preço suba para $40.000 logo em seguida. O maior beneficiário da mudança de regra deve ser a MicroStrategy, uma antiga empresa de segurança cibernética, que passou a adquirir grandes quantidades de Bitcoin há vários anos. Os credores da Gemini estão se irritando com uma proposta de plano de recuperação que pode ver seu Bitcoin comprometido. Em uma publicação no X, a Gemini Trust revelou que enviou aos credores um e-mail em 13 de dezembro, descrevendo o plano proposto, que agora foi colocado em votação. De acordo com o plano proposto, os credores receberão um pagamento igual aos seus saldos de criptomoedas a partir de 19 de janeiro de 2023, data em que a Genesis Global Capital, parceira de empréstimo de criptomoedas da Gemini, entrou com pedido de falência. Alguns observadores, incluindo o analista de fundos negociados em bolsa da Bloomberg James Seyffart, descreveram o plano como brutal, dado que os preços do Bitcoin e do Ether eram apenas $20.940 e $1.545 na época. Desde então, os ativos subiram para $42.750 e $2.250 no presente momento. Isso significaria que, no pior cenário, em que os credores recebem uma recuperação de 61%, cada Bitcoin que um credor tivesse na Gemini receberia apenas $12.773, ou 30% do que um Bitcoin vale hoje. Os credores têm até 10 de janeiro de 2024, às 16 horas, horário de Brasília, para aceitar ou rejeitar o plano da Gemini. Se o plano for aceito,
O Tribunal de Falências que analisa o caso decidirá se ele dá a aprovação final em 14 de fevereiro de 2024. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, nesta quarta-feira, o projeto de lei número 4.173, que altera a tributação de aplicações em fundos de investimentos e a renda obtida por pessoas físicas residentes no país, em aplicações financeiras, entidades controladas e trust no exterior. A lei inclui os ativos virtuais e as carteiras digitais no rol de aplicações financeiras, que, quando situadas fora do país, estarão sujeitas às novas regras. Neste contexto, os rendimentos tributáveis, referentes aos ativos virtuais e às carteiras digitais, são definidos pela lei como a variação da criptomoeda, em relação à moeda nacional, e os rendimentos provenientes de depósitos em carteiras digitais. De antemão, vale ressaltar que a variação da criptomoeda em relação à moeda nacional será tributada no momento da alienação, igual já acontece atualmente. Não haverá imposto sobre o hold, independente de onde os criptoativos estejam custodiados. É importante destacar que muitas questões referentes aos criptoativos ainda serão respondidas pela regulamentação da Receita Federal. Desse modo, será a responsabilidade da Receita Federal esclarecer e detalhar os mecanismos de tributação relacionados aos ativos virtuais e carteiras digitais. Por hoje é só, família. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, te peço, se inscreva, ative as notificações para se manter atualizado e compartilha. Forte abraço a todos e que Deus te proteja. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas tryna sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the